Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do 4º ano de Direito Matutino da UEMS, Unidade de Paranaíba. Dando continuidade à nossa disciplina desse bimestre, que é a execução, agora nessa aula falaremos sobre fraude contra credores e fraude à execução. A bem da verdade, a fraude contra credores é um instituto de direito material que está previsto no Código Civil. E a fraude à execução é um instituto de direito processual. Mas para que haja uma distinção entre os dois institutos, nós falaremos brevemente sobre a fraude contra credores, que é um conteúdo de direito civil que está disposto no artigo 158 a 165 do Código Civil. Como nós já vimos na aula passada, o devedor responde com seu patrimônio para a satisfação das suas dívidas. Como nós vimos, trata-se do princípio da responsabilidade patrimonial ou caráter real da execução. Os seus bens respondem pelas suas dívidas. É uma continuidade da última aula. Mas pode acontecer de o devedor se desfazer do seu patrimônio, tornando-se insolvente. O que seria insolvente? Aquele devedor cujas dívidas são superiores ao seu patrimônio. Ele não tem patrimônio suficiente para responder pelas suas dívidas. No caso de uma execução, não se encontra, por exemplo, bens suficientes para penhora e alienação a fim de satisfação das suas dívidas. E essas alienações fraudulentas feitas pelo devedor para fugir da responsabilidade patrimonial. Então, nós temos duas: a fraude contra credores. Como eu disse, a fraude contra credores é um instituto de direito material. Ela ocorre quando ainda não há nenhuma ação judicial em curso e o devedor se desfaz do seu patrimônio, seja de forma verdadeira, vendendo ou passando em nome de outras pessoas, transferindo, doando, ou simulado, vendas simuladas, para que os credores não encontrem bens quando ajuizar uma ação. Então, essa fraude contra credores precisa ser reconhecida numa ação própria. Haja vista que não há ainda nenhuma ação de cobrança, nenhuma ação executiva, nada, nenhuma ação em curso. Se os credores descobrirem que o devedor já está desfazendo seu patrimônio de tal forma que se torna insolvente, e ainda não foi ajuizado nenhuma ação, ele precisa ajuizar uma ação autônoma, revocatória, denominada ação pauliana pela doutrina, a fim de que, após o contraditório, a ampla defesa, o juiz reconheça a fraude contra credores. E aí é causa de anulação. O credor pede que seja anulada aquela alienação, aquela disposição do patrimônio do devedor, se for configurado a fraude, se em decorrência daquelas alienações, sejam simuladas ou verdadeiras, o credor se tornou insolvente a ponto de, o devedor se tornou insolvente a ponto de, se o credor ajuizar uma ação e chegar na fase executiva, ou mesmo ajuizar uma ação executiva autônoma, não encontrar patrimônio para que responda pelas suas dívidas. A fraude à execução é ainda mais grave. Ela ocorre quando, no curso de um processo judicial, o devedor dispõe do seu patrimônio de tal forma a se tornar insolvente. Além dela causar prejuízo aos credores, ela atenta contra a dignidade da justiça. Então, ela deve ser reconhecida incidentalmente. Se houver um processo de conhecimento ou um processo executivo em curso e os devedores ou o executado ou o requerido dissolver seu patrimônio, vender, alienar, simular vendas, transferir nome de outrem, efetuar doações, hipotecá-los de tal forma que aquele credor hipotecário ele tem preferência. O que acontece? Incidentalmente, o credor pode requerer que seja reconhecida a fraude à execução. A fraude à execução está prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil. Então, não é necessário nenhuma ação
para reconhecer essa fraude de execução. No curso do próprio processo em que está correndo, seja de conhecimento, seja de execução, o credor pode, o autor dessa ação pode requerer que seja reconhecida a fraude de execução. O artigo 792 diz o seguinte no caput: a alienação ou a oneração de bens é considerada fraude à execução. Bom, você já sabe que a alienação é a disposição do patrimônio, a transferência do patrimônio, seja por venda, né, seja por doação, quando o bem é retirado do patrimônio da pessoa, chamada alienação. A oneração do bem ocorre quando ele é dado em garantia, de tal forma que, se ele é hipotecado, penhorado, a depender da natureza da coisa, aquele credor que tem como garantia uma hipoteca ou um penhor, ele tem preferência. Então, esses devedores podem onerar para outras pessoas de forma simulada ou verdadeira, mas causando prejuízo àquele credor que já ajuizou uma ação. E aí, para que seja declarada essa fraude de execução pelo juiz, é preciso concorrer a alguns requisitos. O inciso 1 diz quando sobre o bem pender de ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbado no respectivo registro público. Ou seja, se há uma ação que diz respeito a um direito real ou ação repersecutória, além de estar em curso essa ação, é necessário que o autor tenha registrado em o cartório próprio a existência desse processo em curso. Da mesma forma, o inciso 2 diz: quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Nós vamos estudar ainda esse artigo 828, mas apenas adiantando, é possível que quando você ajuiza uma ação executiva, quando ela é recebida pelo juiz, né, não tem questão de mandar emendar ou a ação, a petição é considerada inepta, não. Quando o juiz recebe a ação, dá um despacho recebendo, você pode pegar uma certidão no cartório onde está correndo esse processo, no cartório judicial, uma certidão de que esse processo foi admitido, tem uma numeração, tem as partes, e você, autor, leva ao lugar onde há bens, por exemplo, no cartório de registro de imóveis, ou no lugar onde há registros de automóveis, de veículos, onde há bens passíveis de execução, e pede que seja averbada, ou seja, notificada naquele escritura onde tem aquele imóvel, a existência da pendência de uma ação, para que isso. Qual que é o objetivo? Para que haja uma presunção absoluta de que terceiros têm conhecimento dessa ação. Supondo que você vai adquirir um imóvel, você vai ao cartório de registro de imóveis para efetuar a transferência, você vai adquirir, você vai ter lá averbado no registro daquele imóvel se existe pendência, existe uma ação judicial. Então você não pode alegar ignorância. Por quê? Porque essa alienação pode ser considerada ineficaz perante o credor da ação, onde ele alega fraude contra credores. O inciso 3º diz: quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Essa hipoteca judicial, ela é prevista no artigo 495 do CPC, diz o seguinte, esse artigo, resumidamente, quando você tem uma ação que já existe uma sentença condenatória nas obrigações de pagar, ou no caso de obrigações de fazer, não fazer, que foi convertida em pagamento, e há uma condenação
Nesse caso, você pode extrair aquela sentença, registrar no cartório como hipoteca chamada judicial. Porque nós já conhecemos a hipoteca convencional, onde no negócio jurídico há, por exemplo, um financiamento, um empréstimo, alguma relação obrigacional em que o devedor dá em garantia hipotecária, por exemplo, um imóvel. Quando dá em garantia, pignoratício, um penhor, uma coisa móvel. Então, esse é por exemplo, a hipoteca convencional, a parte faz essa convenção, as partes no negócio jurídico dá como hipoteca um imóvel, por exemplo. E a hipoteca judiciária é aquela sentença condenatória em que você vai registrar no cartório. Qual que é a finalidade de um credor efetivar essa hipoteca judicial? Porque ela vai ter direito de preferência. Quando houver mais de um credor tentando alienar bens, penhorar e alienar bens daquele mesmo devedor, aquele que tem uma hipoteca, ele tem direito de preferência. Então, se houver o registro dessa hipoteca judicial ou ato de constrição, o que seria o ato de constrição? Uma penhora, por exemplo. Você é exequente no processo de execução. Realiza-se a penhora de determinado bem. Se for um bem que tem sujeito a um registro, você vai pegar a certidão de que ocorreu aquela penhora no processo, levar no registro competente. Vamos imaginar que penhora-se um terreno, uma casa, um imóvel rural. Você vai no cartório de registro de imóvel e averba lá na escritura desse imóvel que existe uma penhora sobre ela, para que eventualmente, se um terceiro de boa fé for adquirir aquela coisa, ele vai ter a presunção de que ele sabia que existia uma penhora, um ato constritivo sobre aquela coisa, sobre aquele bem. O inciso 4, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência e nos demais casos expressos em lei. Ou seja, não basta que esteja em curso uma ação, é preciso que aquela ação que está em curso, se houver alienação daqueles bens, ele não tem outros para responder pelas suas dívidas. E que essa ação em curso, a penhora de bens nessa ação, a uma hipoteca judicial, tudo seja averbado no respectivo cartório ou órgão em que há registro desses bens, ok? E se havendo esse registro e a pendência dessa ação seria a venda, a alienação, a oneração desses bens, seriam capazes de reduzi-lo à penhora? Porque é possível que a pessoa venda, aliene, onere bens, mas ele tem outros bens, há um conjunto patrimonial e outros bens livres de gravames que sejam capazes de responder pela dívida. E é interessante que no parágrafo 2º do artigo 792 diz que no caso de aquisição de bens não sujeito a registro, é possível que existam bens que não tem um lugar que tenha registro dela. Sempre cito para os alunos uma bicicleta. Existem bicicletas que têm o mesmo valor de um carro. A bicicleta de um corredor, de uma pessoa, de um atleta, bicicletas caríssimas, por exemplo, e não tem um lugar onde registra a propriedade dessa bicicleta, por exemplo. E se essa coisa foi alienada e não houver registro, não há lugar, essa bem não tem um lugar para que haja registro dessa coisa. Aí, nesse caso, o terceiro adquirente, vamos supor que eu tenho uma bicicleta caríssima, e eu tenho processos pendentes contra mim, e eu alieno. Como que o terceiro vai ter presunção? Como ele vai saber que existe processo contra mim, ou que essa bicicleta está penhorada? Ele precisa demonstrar que ele tomou as precauções devidas. É ônus desse terceiro demonstrar que ele tomou as cautelas necessárias, mediante exibição de certidões pertinentes. Então, por exemplo, você vai adquirir
determinado bem, é imprescindível que você consulte, por exemplo, no Poder Judiciário, se a pessoa de quem você está adquirindo tem alguma pendência, ação contra ela, ação executiva, ação de conhecimento, porque aquela coisa que está adquirindo poderia ser o bem a ser penhorado, correto? Então, mas antes de declarar essa fraude à execução, o juiz precisa intimar o terceiro para que ele se defenda. Ele poderá provar que ele tem outros bens suficientes para garantir a execução. Nós temos um trabalhinho, vou mandar para vocês no Moodle o trabalho referente a esse tema. E as perguntas vocês podem mandar para Mariana e eu posso responder, ok?